conforme eu já comentei com vocês, a época do café com leite foi uma época de diversas revoltas. Revolta da vacina, cangaço contestado, Canudos, a Coluna Prestes, movimentos tenentistas, movimento operário, né? E uma dessas revoltas tem a ver com a ilha que a gente mora, tá? Que é a revolta da Armada, que se juntou à revolta federalista aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, Florianópolis é uma cidade muito bonita, né, de gente tão querida que somos nós, né, que chega a ser paradoxal que tenha recebido esse nome logo após o fuzilamento de mais de 200 pessoas em Santa Catarina. E para piorar, a cidade foi batizada justamente em homenagem a quem mandou fuzilar. Prof, mas quem mandou fuzilar? O presidente da época, Floriano Peixoto, por isso Florianópolis, cidade de Floriano. Bom, ainda, né, o texto vai explicando que ainda em 1889, quando o Brasil vira uma república, não foi por uma vontade popular, eu expliquei para vocês no MIT, que foi mais um golpe militar, né, que colocou o Deodoro da Fonseca por 2 anos na presidência do Brasil, e depois ele é substituído pelo Floriano Peixoto, né, ela tem aí na página 2, tem uma imagem, né, como que foi a parada, né, todo mundo achou que era uma parada, né, um desfile militar, e de repente estava o Deodoro da Fonseca tomando poder e a maioria da população nem entendeu nada, né? Por isso que, quando chega aqui na página 3, fala do jornalista Aristides Lobo, que ele escreve no Diário Popular na época: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada militar, né? Tipo, o que era aquilo? O que é república? A maioria nem entendeu nada. Uma coisa bem interessante de falar é que o Dom Pedro II, quando deixa o Brasil, né, quando inicia a república, ali na página 3 está explicando, ele era um cara muito querido no Brasil, né? Foi bem complicado. Aí na página 3 também tem uma imagem do Deodoro da Fonseca chegando, né, entregando a carta para ele, dizendo, ó, nós vamos tomar o poder, e ele teve que renunciar, né, e teve como forma, eu já falei, 48 horas para sair do Brasil. Reparem a imagem aqui do olhar dele, né, tipo assim, perplexo, né, tipo de uma hora para outra, eles foram expulsos do Brasil, tá? Bom, mas, resumindo, então, de uma forma muito superficial, aconteceu isso. O Brasil virou uma república, Dom Pedro teve que sair do Brasil, foi para a Europa, morreu no hotel em Paris, nunca aceitou ajuda financeira do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, apenas em 1920, no governo do presidente Epitácio Pessoa, é que aquela lei que tinha banido eles foi suspensa, mas eles também já estavam quase tudo morto ou doente, né? Bom, mas afinal, o que isso tem a ver com o nome de Florianópolis? Bom, após a breve presidência do Deodoro, que foi aqueles 2 anos, porque na verdade ele não aguentou tanto problema, a pressão da oposição e renunciou, o vice dele, que era o Floriano, assumiu o poder e se tornou o segundo presidente do Brasil. Ele acabou herdando toda a confusão que já estava acontecendo desde o governo do início do governo do Deodoro, que vocês vejam, né, que o Brasil é uma série de confusões, né? A primeira República do Café com Leite foram muitas confusões. Primeiro teve governos autoritários do Deodoro e do Floriano, e depois, né, aí vinha aquele café com leite, que era aquela política que só quem mandava eram os paulistas mineiros. Bom, no governo do Floriano ele se tornou então presidente, e que teria que ter uma nova eleição, mas não ocorreu essa nova eleição, né, conforme a Constituição teria que ter uma eleição, não convocou eleição nenhuma e ficou de presidente do Brasil. Bom, e aí nisso estourou uma revolta, né, a revolta da Armada lá no Rio de Janeiro, enquanto no Rio Grande do Sul, em 1893, estourou a revolta federalista, a Revolução Federalista. O Rio Grande do Sul, os federalistas acabaram invadindo aqui a Santa Catarina também, tá? Então, quem iniciou a Revolução Federalista não estava satisfeito com o presidente que foi eleito para o Rio Grande do Sul, que na época era o Júlio de Castilhos, tipo o governador do Rio Grande do Sul. E também não estava satisfeita com o Floriano, né? Então, eles estavam indignados com o Júlio de Castilhos, que virou governador, e com o presidente Floriano Peixoto. Eles não estavam satisfeitos com nada. Bom,
Então, essa Revolução Federalista contra o Floriano e contra o Júlio de Castilhos se juntou à revolta da Armada, que era contra o Floriano e era no Rio de Janeiro. Bom, essas duas revoltas se juntaram, invadiram Paraná e Santa Catarina e tomaram a cidade do Desterro. Desterro, que nome é esse? Sim, gente, a nossa ilha antes não chamava Florianópolis, chamava Nossa Senhora do Desterro. Bom, quando essas duas revoltas se juntaram, né, invadiram aqui a cidade do Desterro, aconteceu que o Floriano respondeu matando um monte de gente, né? E aí os revolucionários mataram mais gente, virou uma guerra aqui. E Floriano mandou matar mais ainda, né? E no fim disso tudo, os revoltosos foram todos mortos, né, na ilha do Anhatomirim, foram degolados e fuzilados, né? Bom, e aí que acontece, aí que entra a surrealidade do nome de Florianópolis, né? Floriano não era chamado de Marechal de Ferro, já comentei com vocês à toa. Ele, né, governava de forma ferrenha, de ferro mesmo. E os que entenderam que deveria ser feito, e o que ele achou que deveria ser feito era sair matando um monte de gente. E isso foi feito. O cenário do fuzilamento foi nesse lugar maravilhoso, que é a Ilha do Anhatomirim, aqui em Santa Catarina, onde ele mandou matar 200 pessoas da Revolta da Armada e da Revolução Federalista, tá? Bom, o Floriano, ele agia nesse modo operandis, né, que era a ferro e fogo mesmo. Ele conseguiu acabar com a Revolta da Armada e com a Revolução Federalista depois que ele matou todas essas pessoas, né, inclusive vários inocentes. E pouco tempo depois, simplesmente, o Hercílio Luz, sim, aquele da Ponte Hercílio Luz, ele na época era governador de Santa Catarina, né? O Júlio de Castilhos era governador do Rio Grande do Sul e ele de Santa Catarina. Ele muda o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, que significa cidade de Floriano, em homenagem ao ditador que mandou matar todas aquelas pessoas em